Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Línguas para mais um Olha pra Poesia. Poesia é uma coisa que está sempre em processo, está sempre sendo feita, sempre desmerecida. Os livros de poesia encalham nas livrarias, encalham nos sebos, multiplicam-se as estantes de livros de poesia em livrarias de segunda mão e mesmo assim as pessoas continuam fazendo. Os relatos de que livros de poesia não vendem remontam à antiguidade, mas mesmo assim as pessoas continuam fazendo poesia. E por quê? Porque a poesia ressignifica as coisas do dia a dia e os novos livros de poesia, trazem criação feita a partir das coisas que o mundo oferece. E esse é um exemplo interessante o que eu procuro trazer hoje. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Uma poeta nova, e nova a gente significa nova em ser editada. Ela é uma mulher que escreve já há algum tempo, parou, voltou, resolveu publicar recentemente o primeiro livro da Valéria Paz, que Era Vida e Se Quebrou. Foi constituído de poemas escritos durante a pandemia agora de 2020. O segundo livro, Volume Morto, segue numa linha bastante parecida, poemas que dizem respeito à expressão pessoal. Já falei aqui em alguns episódios que a expressão pessoal não necessariamente gera boa poesia. A poesia é a reorganização do universo vivido através das palavras. Isso é o mais importante, olhar para o texto. Então, por isso, nada melhor do que olhar para esse texto que dialoga com muitos elementos do dia a dia que nós vivemos agora. Um texto que está no segundo volume que ela publicou, Volume Morto, e que se chama Autocomplete. Separação de sílabas, separação de misturas, separação de casal, separação de bens, separação magnética, separação de corpos. O que nos separa, o que nos decanta, o que nos isola, o que nos divide, o que nos repele, o que nos afasta, é o que está previsto numa lista do Google. A figura dominante aqui nesse texto é a anáfora, a repetição. O que, na segunda parte do poema e separação na primeira parte. É um recurso bastante utilizado na língua portuguesa. O poema do Camões, o soneto do Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida, é um contentamento, é dor. É um poema bastante conhecido e que se tornou um pouco modelo desse uso da anáfora. Por outro lado, este poema especificamente se vale já na sugestão que está colocada no título da ideia de espaços virtuais nos quais as proposições se completam automaticamente. Todo mundo que já teve a experiência de escrever num celular e brigar com a autocorreção sabe um pouco do que é isso. Ou, como esse poema indica, ao fazer uma busca no Google, já aparecem automaticamente complementos para o que você está buscando. Essa é uma experiência que algumas pessoas sugerem para encontrar as dificuldades estruturais da nossa sociedade, do tipo agredido ou agredida. As sugestões de complemento para masculino ou feminino são exemplares a respeito dos problemas de gênero que a nossa sociedade ainda enfrenta. O que a Valéria está fazendo aqui é
com a sensibilidade e com o olhar muito particular dela, entendendo como esse mecanismo que acaba configurando um pouco da nossa vida é também um mecanismo que pode ser trabalhado poeticamente. Porque o que se autocompleta virtualmente passa a ser significado pelos indivíduos que estão lendo esse texto, ou que estão lendo a sugestão de complementação que os algoritmos promovem. Lembrando que as sugestões quase sempre são individualizadas, porque o algoritmo ele começa a entender quais são as coisas, as ideias, os interesses que você, indivíduo, dentro de um endereço IP, está sistematicamente buscando. Por isso ele sugere coisas que em princípio tenham a ver com o seu perfil de buscador. Agora, independente do perfil de buscador que você tenha, qualquer pessoa tem a capacidade de significar essas listas e tentar compreender. Do mesmo jeito que ela pode servir para compreender problemas sociais, como as diferenças de gênero que eu mencionei agora há pouco, aqui no poema a gente tem um exemplo de como as diferenças pessoais podem ser explicitadas. Por quê? A lista do que vai sendo sugerido, é claro que ela surge aleatoriamente, mas a gente, com a capacidade de leitura, pode compreender um incremento, do mesmo jeito que as cantigas de amor e de amigo da Idade Média, as cantigas paralelísticas. Tem um episódio aqui sobre uma cantiga medieval. Se você quiser dar uma olhadinha, vale a pena. Do mesmo jeito que essas cantigas iam incrementando o sentimento e a dureza do sentimento vivido pelo sujeito lírico, aqui é a mesma coisa. Sílaba, mistura, casal é substituído por separação de bens. A separação de casal, seguida da separação de bens, que é algo que teoricamente vem antes, quando o casal se junta, é na verdade um prenúncio da separação do próprio casal e da separação dos objetos que o casal constituiu juntos. E daí, na sequência, vem a separação de misturas, que afasta de novo para algo de neutralidade, e a separação de corpos. Tanto pode se ligar ao significado químico das misturas, como na sequência da separação de casal e da separação de bens, pode se ligar também à separação de corpos, no sentido de duas pessoas que agora estão afastadas no universo, na vida e no sentimento. Enquanto a segunda parte do poema, que na verdade poderia ser resumido quase como um haikai, uma separação, o que nos separa é o que está previsto. Sim, poderíamos resumi-lo num haikai, mas a riqueza que esse texto tem, brincando, jogando, entendendo, articulando a estrutura do mundo moderno, do mundo digital, de predefinir coisas para os sujeitos, a estrutura faz com que esse que poderia ter sido um texto minúsculo se alongue numa sequência de possibilidades de significados, o que nos separa, com o recurso gráfico aqui justamente da separação das sílabas, que é o primeiro significado que está lá em cima, separação de sílabas, retoma na segunda parte, o que nos separa, e aí segue o que nos decanta, que pega todos os significados de matéria e química que estavam na primeira parte, o que nos divide, buscando costurar nessas supostas sugestões algorítmicas que um programa está imaginando para um IP específico. Na verdade, essas coisas estão sendo ressignificadas dentro da gente, porque se não fosse ter passado pela separação de misturas em cima, aqui a gente não poderia compreender o que nos decanta como algo que diz respeito à autocompreensão.
individual e a questão puramente material e química. O que nos repele, o que nos afasta, que, óbvio, aqui relembra, dá um eco de todos aqueles significados da separação de casal, da separação de bens, da separação de corpos, que habitavam a primeira parte do poema, mas agora avançando e compreendendo a ideia de esse mundo virtual que tem coisas pré-definidas para cada um dos IPs e cada uma das pessoas reduzida a um IP, o que nos afasta, o que nos repele, passa a ser também o que nos repele humanamente. E como isso está nos 2 versos finais, determinado numa busca do Google, uma busca, e a ideia de busca é fundamental, a ideia de busca é da poesia lírica, é uma sobreposição, é uma combinação da poesia épica com a poesia lírica, a viagem, a busca, mas a busca interior que agora foi exteriorizada para o Google, mas que continua sendo interior no sentido em que, mesmo que a gente busque no Google, o significado que pode ser dado tem que ser nosso. Mesmo que a gente busque no poema, apesar de o poeta poder ter todas as intenções do mundo, a intenção dele não é a que interessa, a intenção nossa, a capacidade nossa de compreender é aquela que é a mais importante. Porque essa é que define a vida da poesia e define que tanta gente continue escrevendo poesia, apesar de ser o fracasso editorial, os livros de poesia continuem sendo editados e que eles continuem sendo buscados, lidos e até analisados.